Com tensões diplomáticas recentes e decisões do Supremo em destaque, muita gente se pergunta: há ativismo judicial no Brasil ou tudo segue dentro dos limites da Constituição? Então, gente, seja muito bem-vindo, Tiago, Rodrigo. Hoje, para a gente entender esse assunto que está muito em alta, só se fala nisso hoje, todos os portais noticiando, esse problema diplomático, geopolítico que a gente está envolvido aí. E aí, Tiago, primeiramente, antes da gente começar esse bate-papo, se apresente para o pessoal que está nos assistindo agora, fala um pouquinho mais aí sobre a sua atuação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tiago. Eu quero agradecer a possibilidade de participar aqui, falar com vocês e bater esse papo do jeito que eu gosto, né? Sem muita trava e sem muita, é o que eu falo, trava técnica, né? É tentar explicar o que está acontecendo de acordo com o conhecimento que a gente tem. Eu sou advogado, atuo há mais de 20 anos já. Minha especialidade está sempre voltada para o direito empresarial, mas, evidentemente, é impossível você advogar se você não domina alguns conhecimentos, dentre eles, por exemplo, a Constituição Federal, como funciona ali os direitos, porque é a Constituição Federal que faz a arquitetura do nosso Estado, a arquitetura dos nossos poderes, é ela que dimensiona o nosso Estado e a nossa sociedade. Então, evidentemente, com base na Constituição, o que vem ocorrendo, o que eu tenho acompanhado já no Poder Judiciário, não de hoje, mas de muito, acho que é possível a gente bater esse papo e começar a esclarecer algumas questões aqui, claro, de acordo com o meu ponto de vista, mas baseado, sim, em lei, baseado na Constituição Federal e decisões aí que a gente tem de histórico. Show. Não, Thiago, beleza. Assim, a gente tem vivido no Brasil algumas coisas, momentos difíceis de interpretação para quem não é da área, né? Isso me inclui, obviamente, eu sou um curioso, acho que acredito todo mundo. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta, Thiago, basicamente assim, o que está acontecendo com o Brasil, né? Porque a gente tem uma divisão muito explícita no país hoje, né? Metade, assim, basicamente o resultado das eleições ainda predominando, né? Metade de esquerda, metade de direita, e cada um com um lado muito bem definido, né? A gente teve aqui uma interferência externa, algo que não se via há bastante tempo no Brasil, né? Os Estados Unidos interferindo aqui na nossa justiça. Eu tenho como, assim, eu acho que não é só pontualmente em relação à política, porque, assim, o ano passado, se não me falha a memória, não tem muito tempo, o Elon Musk começou a reclamar das ações do Alexandre de Moraes, pedindo para retirar conteúdo, deletar contas do X, né? Assim, sem seguir o devido processo legal, sem ter alguma coisa, eu não sei os termos técnicos para isso, mas acho que a coisa começou um pouco mais lá atrás. E foi escalando agora com a possível condenação do Bolsonaro, tudo que está acontecendo. A lei Magnitsky aqui em cima do Alexandre de Moraes. Vamos tentar juntar todos esses pontos, né? Essa perseguição, de repente, ao conteúdo de direito nas redes sociais. Eu sei que sempre tem excessos, né? Mas vamos tentar colocar isso num pote só para a gente discutir. E responder essa pergunta de forma, assim, direta e usando o seu conhecimento da área. O que está acontecendo com o Brasil hoje, Thiago? Não, ótimo. É um contexto gigantesco, né? Então, para responder, a gente vai ter que passar por alguns pontos. Até para o início da nossa conversa, até uma das perguntas, né, as duas, né, o que é que está acontecendo e tem um ativismo judicial ou não tem? Muitas coisas, o que está acontecendo é sim pelo ativismo judicial. Então, a resposta primeira já é essa. Né? Então, o que a gente tem que entender sobre ativismo judicial? Né? Para além de uma ideia o ministro XY, ele gosta de determinado partido, tem determinada ideologia. Para além disso, vamos dar um passo para trás. Como eu disse, a nossa Constituição Federal, o que ela é? Quando se fala que ela é a lei maior, se fosse numa hierarquia de normas, é como se ela estivesse no topo aqui e todas as outras decorressem dela, ou seja, tem que estar alinhadas com essa lei. Apesar da nossa Constituição ser de 88 e outras leis tantas serem anteriores a 88, houve ali no início uma compatibilização delas e o nosso ordenamento jurídico começa a se estabilizar de acordo com esses princípios. Tem muita gente que elogia essa Constituição Federal, eu acho que ela merece elogios em alguns pontos, mas eu especialmente analiso de forma crítica. Eu acho ela uma miscelânea de princípios e valores que, a depender do seu interesse, você interpreta
né, esses princípios e valores para defendê-lo. E muitas vezes eles são contraditórios, o que sempre me incomoda. Eu acho que a gente tem que ter uma lei, tem que ter coerência, né? É uma ideia de lógica, né? Desde a lógica aristotélica, né, vai passando pelas lógicas transcendental de Kant, lógica, sei lá, simbólica e numérica, lógica matemática, mas existe uma lógica jurídica também, né? Então, desde essa lógica que é não aceitar contradições, né, uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, muitas vezes acaba acontecendo dentro dessa Constituição, em que esses princípios podem ser interpretados de lados totalmente opostos. Mas voltando, essa Constituição, ainda com esses problemas, ela faz, como eu disse, uma arquitetura do que seria a nossa sociedade e o nosso Estado. Dentre eles, lá baseado em princípios desde, né, do século XVII, XVIII, fez a divisão dos poderes. Essa divisão dos poderes no Brasil, a gente basicamente então tem executivo, legislativo, judiciário. Quando a gente fala de ativismo judicial, é de que, de alguma forma, esse poder judiciário, né, que deveria ser independente dos demais, assim como os outros, e harmonioso entre si, esse poder judiciário, de acordo com as suas decisões, acaba influenciando ou até mesmo pegando para si as competências dos outros poderes. Um exemplo também, né, vamos falar do STF, já que a gente está falando de questões, por exemplo, como o sancionamento de um ministro, né, por uma lei americana, vamos colocar assim, não foi bem isso que aconteceu, mas vamos colocar assim de início. O que aconteceu, por exemplo, no STF, para dar então, essa ideia do que seria esse ativismo. Veja, recentemente a gente teve um julgamento que seria a ideia de regulação de redes sociais, né? Todo mundo acompanhou, teve um resultado que a maioria, né, que pensa em liberdade entendeu que não foi mais adequado, mas para mim, como eu disse, além disso, além de não ser o mais adequado para mim, né, a liberdade para mim é um dos principais valores que a gente pode ter e que deveria ser mantido pelo Estado, respeitado pelo Estado, mantida pela gente, mas o Estado deveria respeitar. O que acontece? A gente tem uma lei que é o Marco Civil da Internet. Essa lei, ela foi, sim, votada e discutida no Congresso. Veja, a gente está falando de mais de 500 deputados discutindo isso. A gente está falando de comissões internas discutindo isso. A gente está falando em audiências públicas discutindo isso. Depois que se votou e discutiu, chegou-se à conclusão que as redes sociais não são responsáveis direta pelo conteúdo lá internamente. Portanto, elas não têm que retirar, elas não têm que fazer uma espécie de curadoria ou censura, dependendo do que se quer falar, ela não teria que fazer isso. Por quê? Porque pelo legislativo seria a pessoa publica e é responsável pelo que publica, e uma vez sendo questionado judicialmente o Poder Judiciário, de acordo com o devido processo legal, determina a retirada desta postagem, não de uma conta inteira, mas de uma postagem, porque para uma conta inteira a gente teria que ser, para além, também muita coisa além de uma mera postagem. Então, determina a retirada especificamente dessa postagem, e caso não retire, aí sim essa plataforma, essa rede social seria punida. Se inverteu, né? O STF, de acordo com uma visão deles de mundo, né? Eu não vou falar se ela é certa ou errada, mas é uma visão deles de mundo, 11 ministros que não são votados. Eles olham e falam assim, olha Senado, olha Congresso, né, melhor dizendo, olha a Câmara dos Deputados. Vocês não regularam, deviam ter regulado melhor isso aí. Não, a gente regulou exatamente do jeito que a gente pensa que tem que ser regulado, dentro dos limites que a gente pensa que tem que ser regulado. Tá feito. Não. Eu estou fazendo aqui a DPF, né, a DPF que seria um descumprimento de preceito fundamental, ou seja, olha, quando os outros poderes são desidiosos, pode mandar uma ação aqui para mim, eu mato no peito e regulo. Foi isso que o STF fez, só que o ponto é que estava regulado. E vai além, que é uma outra situação. Que desídia é essa dos outros poderes que o STF, né, o Poder Judiciário, pode atuar? Não é qualquer uma, porque você pode chamar de desídia STF, mas pode ser o seguinte, não existe interesse político e, portanto, social para que eu regule determinada coisa. É uma opção não regular. Então, a gente tem duas situações. Nessa é pior. Foi uma opção regular e regulei. Desse jeito. Você que não gostou. Né? Mas poderia ser, nunca falei nada sobre redes sociais e internet. Por quê? Porque eu não acho que é uma pauta para a sociedade agora. E como que, quem é você? Ora, eu sou alguém que recebeu milhares de votos. Milhares de pessoas confiaram em mim, da forma que eu falo. E daqui 4 anos, se eu não estiver fazendo o que elas esperam, eu saio daqui.
Entende? Então, essa desídia que o STF entendeu, na verdade, pode ser uma opção política e social para que não seja regulado. Porque não é uma pauta para agora. E o STF, não, eu entendo que é. Eu entendo que é, e pior, do jeito que vocês fizeram, ainda fizeram bem meia boca, eu vou dar o meu jeitão aqui. Inverteu a ordem, falando que aquele artigo era inconstitucional, porque a única forma do STF poder atuar é falar que determinada coisa é constitucional ou não, porque ele só pode ter esse prisma de análise. Mas lembra o que eu falei no começo da conversa? A nossa Constituição, infelizmente, por sua redação e por ser tão prolixa e tão grande, ela aceita qualquer interpretação dependendo do seu interesse. Esse é um problema da nossa Constituição. Então aí ficou fácil, né, para quem eventualmente é mais ativista. Eu olho, interpreto de acordo com minha visão de mundo, entendo que eventualmente não estava de acordo com o que eu queria, né, um dos ministros, pauto isso internamente, porque eles também tem uma característica do ativismo, é isso, é você ser totalmente proativo, porque a característica principal do Poder Judiciário é ser inerte, é ser provocado. Ah, mas nesse caso ele foi provocado? Foi por partidos políticos, claro que foi, sempre pode, né? Foi provocado. E aí, a partir daquele momento, eu começo a me manifestar. E me manifestar de uma outra forma ainda, que eu também não acho adequado, que é fora dos autos. Né? É ministro da entrevista e falar assim, olha, tá errado, o Senado, infelizmente, como a Câmara dos Deputados não se manifesta, né, não regula, ou seja, não regula do jeito que você acha que tinha que ser, né, mas, fecha parênteses, não regula, o STF tem a nobre, né, missão de fazer isso pela sociedade e povo brasileiro. Quando, na verdade, isso já tinha acontecido. Então, o ativismo judicial, na prática, é isso. É você ter um poder judiciário que deveria ser independente e mais harmonioso com os demais, respeitando as competências de cada um, né? E dentro desses limites não ultrapassados. E esse é um caso que, para mim, nitidamente houve essa passagem de limite, né? Houve esse ativismo. E não só pela conduta processual, que para mim já estava errado, né? Ou seja, o motivo dessa DPF, o motivo dessa regulação, para mim já estava errado por conteúdo e por forma. Vai além, fora dos autos, entrevistas, pressão, né? Veja, quando você fica dando entrevista, o que você quer quando dá entrevista? Você quer, de alguma forma, trazer a opinião pública para o teu lado. Sim. Ora, é isso que é feito. E por que isso cabe a um juiz? Por que isso caberia ao ministro? Se, em tese, ele está distrito a julgar de acordo com lei, não com opinião pública. Né? Então, esse eu acho que, para mim, é um grande ponto, e respondendo a questão já de cara sobre ativismo. Né? E para o que está acontecendo, para mim, é só um fruto de tudo isso. Né? São só outras facetas do que vai acontecendo. Eu fiz um levantamento, né, dos 11 ministros atualmente, 7 deles foram indicados pelo PT. E você falou uma coisa que eu não sou da área, já faço questão de frisar isso, porque parecer burro assumido é menos feio, né, no assunto, do que você não assumir que não conhece. Mas assim, então se a Constituição brasileira dá margem para interpretação, assim, na minha cabeça fica evidente que a gente tem hoje 7 ministros indicados pelo PT, né, de todos eles ali, que essa galera, em tese, pode estar trabalhando em conjunto para interesses próprios, né, não pensando no coletivo. E aí, cara, eu te pergunto assim, o único meio legal mesmo da gente resolver isso, até jogando uma pimentinha aqui, que você comentou, a única forma é o impeachment. E por impeachment de um ministro do STF sair, é o presidente do Senado que resolve isso, é a única forma. Então, assim, está na cabeça dele, só ele pode resolver, ou existe alguma outra forma da gente resolver? Porque, assim, se tem tanto material, né, que aparenta que eles não estão fazendo a forma de coisa a coisa de forma imparcial, parece que estão agindo de forma com que eles pensam, não como seria o melhor para o coletivo. Como que a gente vai resolver isso? A gente não vai resolver nunca, a gente vai ficar para sempre refém deles, do jeito que está, até eles se aposentarem? Esse é um outro ponto, né? Até para alguns argumentos, né? Alguns pontos que você trouxe, né? Por exemplo, da forma que eles pensam, tem autores, por exemplo, que falam que os ministros do STF são 11 ilhas. Ou seja, eu gostaria até de dar a honra a quem falou isso, mas eu não me recordo agora. Mas eu me lembro desse termo, 11 ilhas. Ou seja,
são 11 pessoas isoladas, cada uma votando de um jeito, e pode olhar, é isso que acontece. Os votos deles são exatamente decididos, não voto colegiado. Eles falam em voto colegiado, mas se você pegar as decisões, a maioria delas, se você colocar uma em cima da outra, cada uma vai meio que para um lado. É como se você tivesse que buscar uma espinha dorsal e falar, é por aqui. E é por isso que vai um monte de embargos de declaração depois. Não, mas explica esse termo, explica isso aqui. A gente teve um ministro recentemente que teve que explicar a própria decisão 2 vezes, que foi com relação ao Bolsonaro, se ele podia dar entrevista ou não, em que situação. Ele teve que se explicar 2 vezes. Imagina quando vem 11, cada um votando de um jeito. Né? Então, assim, a gente tem já essa situação. Uma outra situação é o seguinte, você falou em impeachment, eu trouxe aqui esse exemplo do Marco Civil, né, da internet, a regulação de rede social. Talvez, por isso, por si só, não seria exatamente uma questão de impeachment. Né? Mas também não vou negar que eu vislumbro, né, em algumas decisões, veja, eu não atuo em nenhum desses processos em que a gente tem essa conduta, vamos chamar de repercussão nacional. Né? Então, evidentemente, que o que eu falo é pelo que eu vejo, é pelo que me chega, né, através de, às vezes até de colegas, mas o que me chega também é como chega para você, né, através da mídia. Sim. Né? Mas, para mim, existe sim, para um ou outro ministro aí, existe sim motivo para impeachment. Né? Por que esse é um tema? Né? O impeachment, então, de ministro de STF. Né? E porque ele é um tema da sociedade brasileira e não de um grupo, ou um partido, ou uma visão política de mundo. Né? Que acho que isso que é o mais importante. É aquela história do enquanto tá jogando para o meu lado, ainda que o juiz deu um gol de mão, eu estou feliz da vida, ganhei a Copa do Mundo, né? Viva a Argentina. Essa é gol de mão e foi para mim, tá lindo. É a mão tá, beleza. Pode, né? Mas vamos lá, para quem quer um jogo limpo, independente para torcida, né? Gol de mão não vale. Né? Então, dentro do judiciário, a gente tem tido alguns gols de mão, vamos chamar assim. Né? E aí esse é um ponto. Né? Vai algumas análises. Primeira, eu como integrante dessa sociedade, integrante aqui do que é o Estado e, portanto, um Estado que me serve, não o contrário, minha visão, evidente. Mas, então, como sociedade, o que eu penso? Poxa, eu quero que a lei seja respeitada. Mas cabe interpretação, Thiago. Não, tudo bem, cabe interpretação, mas é que algumas não cabem de jeito nenhum. Né? Algumas questões são mais objetivas. Né? Algumas questões é contagem de prazo. Né? O que eu falo de contagem de prazo? Existe no Código de Processo Penal prazo para que um inquérito se mantenha aberto. E ele não é nem de longe 5 anos, o inquérito das fake news. Né? Existe prazo para se manter alguém preso provisoriamente, né, enquanto não se julga, ou seja, a nossa prisão, no nosso Estado, a prisão de alguém, o cerceamento de liberdade coercitiva pelo Estado, ela ocorre depois que ele é condenado. E se ela ocorre depois que ele é condenado, por que tem gente que ficou presa durante tanto tempo? Porque existem elementos para a prisão preventiva. Risco de fuga, manipulação e ameaça de testemunhas, mas cada uma dessas pessoas, por exemplo, que foram presas em 8 de janeiro, né, os atos, né, chamados ali de 8 de janeiro, cada uma delas foi analisada. Essa senhora podia fugir, esse senhor podia acontecer tal coisa. Esse cara mais novo, forte, para não ficar falando de senhorias e senhores, né? Esse cara trabalha, esse cara tá aqui, ele não tem nem passaporte, ele não tá ameaçando ninguém. O crime dele sequer foi de violência, ele tava lá, pega as câmeras, ele só tava andando e gritando. Não ameaçou ninguém. Então esse cara tinha que estar preso antes de sentença. Entende? Então você tem essas situações já que para mim são objetivas. A gente teve lá, né, o Clezão, que faleceu, né, por um problema de saúde que foi apontado tanto pelo médico quanto pelo próprio Ministério Público, a Procuradoria da República, falando, olha, existe risco de saúde, ele tem que ser colocado em tratamento e ficar em prisão domiciliar, ele pode morrer. Esse pedido não foi analisado. Qual é o prazo razoável para analisar um pedido desse? 1 dia? 2? 15? Por que não foi? E ele morre. Tem também o caso emblemático lá da mulher do batom também, né? Teve desídia com relação a isso, porque desídia no desempenho de suas funções, e ainda mais com uma consequência grave, sequer precisaria, mas com uma consequência grave que é morte,
Isso está lá no crime de responsabilidade da Lei 1079, processo de impeachment. Veja, não quero entrar no mérito se ele fez de propósito ou não, quem deveria julgar e analisar esse pedido. Nem vou entrar nesse mérito. Ah, fez porque não gosta da direita ou da esquerda. Não, é uma questão objetiva. Sim. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, para continuar, né, nessa conversa, é entender que tipo de cidadão você é e que tipo de sociedade você vive. Você é um cidadão que só respeita a lei quando te convém, e aí às vezes vai convir melhor para o outro, que de repente é mais forte e tem mais poder que você. Você é um cidadão que respeita-se a lei, mas se cala diante de desrespeito dela, ou não. Você é um cidadão que não só respeita, mas justamente por respeitar, quer que os demais respeitem. E não interessa a quem. Isso, eu tô nesse grupo aí. Né? Eu acho que esse é um ponto. É que tipo de pessoa você é. Oi? Eu queria aproveitar um gancho aí. Essa pergunta pode ser um pouco difícil de responder. Né? Uma curiosidade grande que eu tenho sobre o 8 de janeiro, que é a minha visão que eu vejo hoje ali. Em teoria, os ministros ali seriam vítimas daquela situação, certo? E aí, como fica essa questão? Se vamos supor, ele é uma vítima, um relator, vai julgar, tudo isso. Como que fica essa questão dele ser vítima, na teoria, né? E ainda conseguir ser relator, julgar? Existiria um outro poder acima dele para quando acontece um problema com ele? Ou eles mesmos teriam que julgar? Porque fica difícil. O que está acontecendo? Eu vou tentar explicar alguns pontos aqui, mas assim, o que dá para responder, mas é complicado. Não tem nada de complicado. Evidentemente que se você tem interesse na causa, você não tem que julgar, ponto. Não tem complicado aqui. Né? Então, eu acho que isso é o primeiro. Você tem interesse na causa, você não julga. Quem que pode ter interesse na causa? Parte ou quem representa a parte. Eu sou advogado, eu posso ter interesse na parte. Se você não consegue ser imparcial, ou ao menos se esforçar na imparcialidade, vai ser advogado, não vai fazer concurso público. Recusa a nomeação. Eu posso ter interesse na causa. Eu represento uma parte. Aliás, é melhor que eu tenha, porque quem me contratou falou, fale por mim lá em juízo, porque eu não posso falar. Mas agora um julgador não pode. Aí você pode me falar, não, tudo bem, Thiago, mas isso está na lei. Realmente não pode. Mas ele disse que não tem interesse na causa. E é nisso que a gente chegou. Ele disse que não tem interesse na causa. Não, então se ele disse que não tem interesse na causa, então ele não tem interesse na causa. E se ele não tem interesse na causa, ele pode julgar. E aí a gente fica... Entende? Olha o estado de coisas que a gente cria. Quando alguém simplesmente fala, eu não sabia que estava desviando verba. Puxa. Nossa. Ou eu não tenho interesse na causa, apesar de quererem me matar, me perseguir. Eu falar o tempo inteiro que são pessoas ruins, que são pessoas traidoras, que são pessoas... Apesar de eu falar tudo isso, na hora que eu julgo, imagina, eu não tenho interesse nenhum na causa. Eu julgo tecnicamente. Aliás, eu escrevo certo, inclusive. Então, assim, a gente tem uma situação que é muito absurda. A gente tem se contentado com uma simples frase ou uma fala e não interessa os atos. Entende? Quando eu falo a gente, eu falo sociedade. Eu acredito, pelo menos, essa não é a minha posição, claro que eu não aceito isso. Né? Um dos motivos de vir aqui bater esse papo com vocês é isso. É o que me cabe, é o que eu consigo fazer, né? Ou talvez o que eu saiba fazer. Mas, de resto, o que eu posso falar? Né? Veja, e por que está no STF? Mas, Thiago, então veja, se foi contra o STF, não foi exatamente contra o STF, mas, né, pelo menos na minha visão, mas vamos falar. E são eles que julgam. Puxa, a gente já tem um problema, a gente tem ex-ministro do STF dizendo que esse processo não tinha que estar lá, tinha que estar na primeira instância. A minha análise processual também, não sou especialista, né, em crimes contra o Estado Democrático de Direito, não sou. Né? Não sou sequer especialista em direito constitucional. Tem outros, direito tributário, direito civil, direito ambiental, penal, econômico, crimes empresariais, lavagem de dinheiro, até por isso me sinto confortável para falar um pouco da Magnitsky, mas, veja, mas me parece que a gente tem dúvida até se a competência está correta de julgar, e quando eu falo competência, é a jurisdição, se deveria ter começado por lá ou não. Aí a gente tem dúvida sobre isso. Aí a gente tem
né, ministros que se dizem né, vítimas, né, nem que seja do crime de ameaça, de perseguição. A gente tem ministro que, meses atrás, estava na tribuna discursando ferrenhamente, e também muito mais do que seria incisivamente, mas com ofensas, àquele que hoje está sendo julgado, e ele hoje nomeado se diz imparcial. Então, veja, e aí vem um ponto, quando você coloca, e aí é uma coisa que eu gosto de falar, mas como você sabe, como que você vê, Tiago, puxa, eu sou leigo, né, o Rodrigo falou assim, você colocar, né, num buscador e colocou lá, impeachment de ministro, Senado, uma das primeiras páginas que ficam ali no início, né, da tela, se fosse uma informação, ela é de 29 de 9 de 2024, né? Então, ela só para eu falar aqui rapidinho, aqui, ó, pedido de impeachment contra o ministro do STF. E ele começa a falar o que é pedido de impeachment contra o ministro do STF, né? Eu vou falar por que isso é um ponto para tentar regular essa situação. Mas veja, ela fala assim, ó, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Esse seria um motivo. O outro, exercer atividade político-partidária. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Não sei, ir para o estádio de futebol e fazer um gesto como foi feito. As punições previstas são a perda do cargo e a inabilitação até 5 anos para exercício de qualquer função pública. Então, veja, o Senado está falando, olha, por esses motivos a gente vota impeachment. E aí a pergunta que ficou foi, qual foi? Poxa, mas tudo está na mão do presidente e do Senado? Veja, o processo de impeachment de um ministro do STF, ele é como por exemplo, de presidente. A gente já teve 2 aqui, né? A gente teve Collor no início dos anos 90 e teve mais recentemente o da Dilma, né? Ambos cometeram, né, foi a análise de cometer um crime de responsabilidade. Ali, você viu que o próprio Senado falou que seriam esses crimes de responsabilidade para um ministro de STF, o próprio Senado fala, né? Para mim, nos exemplos que a gente está dando aqui, já estaria configurado, ao menos, né? Ou se não, ao menos, deveria estar sendo discutido mais profundamente e votado. Uhum. Né? Então, veja, e como é que funciona, né? A ideia qual que é? Né? Você falou, Jonathan, a ideia o que a gente faz? Né? Fica preso até ele se aposentar? Não, veja, ele ficaria até se aposentar se ele cumprisse o papel dele, independente da ideologia dele, mas julgando conforme a lei. Então, até aí, ok. Ele pode não ser o mais brilhante. Se a gente se espera que aqueles que estão no topo sejam os melhores, né? Das suas carreiras, do conhecimento. Mas parece que o Brasil deixou isso um pouco de lado já tem um tempo, né? Então, é bastante tempo. Não seria, infelizmente, ou nunca ligou para isso, né? Mas não seria por isso também impeachment. Demos alguns exemplos que, para mim, talvez que de forma mais profunda, já configuraria. De todo modo, o que a gente tem? Quem que pode analisar o outro poder? Né? Nesse caso, o legislativo. Então, o legislativo pode analisar o judiciário. Ele que vai ser a contenção dos excessos do poder judiciário. Como o judiciário acaba sendo, quase que sempre, para os outros 2 poderes. Veja, o presidente fez tal coisa, o STF não pode. Ou o presidente fez tal coisa, o legislativo diz que não pode, o presidente. O STF aparece e pode. Né? Então, veja, isso, em tese, seria o mecanismo normal que foi lá desenhado na Constituição. Só que, veja, o mecanismo normal de a direção de um carro é acelerar e frear, virar a direção. Agora, quem estiver dirigindo esse carro pode ser que use esse carro para outras coisas. Tire racha, dirija a Bíblia, não saiba dirigir, atropele alguém. Então, ok, está lá, mas e quem está dirigindo? O que está acontecendo? E quando isso ocorre, tira do volante. Né? Tira essa pessoa do volante. Quem pode tirar? É o Senado. Como? Através de um processo de impeachment. Como? Com denúncia, com pedido de impeachment. Qualquer cidadão pode fazer. Certo? Se você abrir uma outra página do próprio Senado, e nessa que eu falei para vocês que aparece, né, que é pedido de impeachment contra o ministro do STF, essa é a chamada. Vem um link, esse link leva para uma outra tela que mostra 63 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Então, ou seja, tem muito pedido já, tem muita coisa já.
Por que isso não está sendo discutido profundamente? Numa análise dissociada da realidade, a resposta poderia ser: o presidente da Câmara dos Deputados, que leva a votação para saber se vai iniciar esse processo ou não, que depois vai ser julgado pelo Senado. Então, veja, passou pelas duas casas, né? O Legislativo, através de suas duas casas. Um fala, pode abrir, pode iniciar o processo. Quando ele fala isso, o que acontece? A autoridade que está sofrendo esse processo se afaste por 180 dias. Agora você não pode. Por quê? Uma, não dá para você desempenhar bem suas funções com essa pressão. E duas, você não vai usar o seu cargo para pressionar. Se afaste. Né? Assim que ele se afasta, aí vai para o Senado. Tanto um quanto o outro, abrir processo, quanto para votar esse impeachment e ocorrer o impeachment, que é a perda do cargo, ele tem que ser uma votação qualificada, uma votação de 2/3. A gente está falando de mais de 300 e poucos deputados e mais de 50 senadores, né, para acontecer. Mas a gente nem iniciou o processo. Evidente que, na minha opinião, ao menos deveria ter sido iniciado esse processo. Eu acho que tem elementos para isso. Fora isso, ainda que não, por que a gente não discute? Por que quando vai um presidente da Casa Legislativa, e esse sim é que tem o poder para iniciar o processo, porque está na mão dele, porque entra como uma mera petição, esse pedido de impeachment, por que ele, quando fala que não vai abrir, ele só fala, não vai abrir, não vou ceder a pressão? Por que ele me explica um pouquinho mais? Analisei o pedido, não vi elementos para isso. Mandei, né, vamos chamar assim, para minha assessoria jurídica, né, lá existem os assessores, né, não me lembro exatamente qual seria para a Câmara, ou tem uma específica para isso. Mas, de todo modo, você tem essa assessoria. Mandei para minha assessoria jurídica, os pontos foram analisados, não há motivo para abertura de inquérito não, do processo de impeachment. Por isso, está aqui uma nota para vocês, sei lá. Não é razoável que alguém que represente a sociedade simplesmente fale, não vou ficar aqui, não é motivo para impeachment. Eu não sei se você não está querendo falar, desculpa te cortar, mas outro dia eu fiz uma pesquisa, eu uso um termo meio de baixo nível, mas que explica bem, que é todos terem o rabo preso, né? E aí eu fiz uma pesquisa, e assim, ó, Davi Alcolumbre tem 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, me faço a seguinte pergunta, será que ele não faz nada porque senão sobra para ele? Né, e todo mundo lá parece que realmente não faz nada, porque que nem, por exemplo, como é que chamava? É o Eduardo Cunha, né, que era o presidente da Câmara na época da Dilma, ele acabou sendo preso também, né? Então, será que ele não retardou muito para fazer isso, porque se não sabia que ia sobrar para ele, acabou sobrando? Será que a gente não está mais ou menos nisso? Mas assim, não precisa entrar nesse ponto, é só uma dúvida. Da parte técnica, vamos entrar como vocês colocaram no outro momento, né? Isso aqui é uma conversa, né? Como se estivesse aqui entre amigos e num bar. Então, dentro desse espírito, evidentemente que é isso que pode estar acontecendo. Evidentemente. Veja, né? Não é de você, como fala, não é possível você negar algumas situações, como, por exemplo, o Hugo Mota. Saiu no jornal, eu estou só falando que saiu no jornal, foram manchetes, e não estou falando aqui, né, já que gostam de criticar tanto pessoas que informam através de podcasts, né, ou informam através de blogs, o que quer que seja, vamos falar, saiu nas grandes redes de informação, né, então na CNN, na Globo News, por exemplo, saiu de uma forma estranha, mas algo como, olha, para tal coisa, ministro do STF sabe como pressionar, por exemplo, Kassab. Para tal coisa, ministro do STF pode reabrir o inquérito da família do Hugo Mota. Isso está sendo noticiado. Isso está sendo falado. Ou seja, você está perguntando, você não precisa nem da minha resposta. Está lá. Sim, claro que está pressionando. Claro que é com medo de retaliação. Mas tá vendo? Então ele não é tão certo assim. Bom, então ele também está no lugar errado. Vamos dar mais um passo. A gente vai ter que pôr a pessoa certa para depois chegar na pessoa certa. Então, tô bem. Então, vamos mais um passo para trás. Veja, a gente tem uma situação, né, que quando vai se analisando, vai se parecendo muito complexa. Mas ela é de propósito explicada de forma complexa.
Aqui isso é muito mais simples. O juiz não pode julgar aquilo que tem interesse na causa. O juiz tem que respeitar prazo. Entendeu? Em especial em situações tão absurdas. Presidente de Câmara e presidente de Senado tem que prestar conta para a sociedade. Simples assim. Tá. E jornalista, quando fizer pergunta, tem que fazer pergunta de jornalista, não de assessoria de imprensa. Não levantar a bola para ele cortar. Então, se cada um fizer o seu papel ali, a gente não estava nessa situação. Então, veja, e aí é o que vem acontecendo. Né? O que vem acontecendo? Bom, se não está funcionando por aqui, eu vou por aqui. Se eu, por exemplo, e aí, ok, se eu, com um determinado viés ou ideal político, visão de mundo, dentro de um sistema que estaria ali para funcionar, não está funcionando, eu vou buscando outras alternativas. Aí a gente cai, por exemplo, na lei Magnitsky. Né? Aí a gente pode cair. Você usou um termo, por exemplo, Rodrigo, falou interferência dos Estados Unidos. Não há interferência dos Estados Unidos na minha visão. Para mim não tem interferência nenhuma. Né? É o que eu volto a falar, vamos simplificar as coisas. Né? A gente pode chegar em várias situações, mas é mais ou menos assim. Olha, eu sou, né, o país que sempre levantou a bandeira desde minha independência. Então, já vai aí para 250 anos, né, que eu existo como país. Algumas pessoas não sabem, né? Teve a neta do presidente que acho que não percebeu. Mas eu, como país, funciono assim e defendo isso. Eu tenho como ideal o seguinte, por exemplo, liberdade de expressão. Né? Eu tenho como ideal, evidentemente, não corrupção. Acho que todos deveriam ter. Né? Eu tenho como ideal a não perseguição com aparato estatal aos seus cidadãos. Porque existe, há muito tempo, um respeito aos direitos humanos. Né? Então, assim, eu tenho isso. E tenho também, como sempre tive, como ideal, e aí, mas eu não acho certo. Ok, você pode não achar, mas eu tenho como ideal de propagar isso. Por quê? Porque o contrário me afeta. Se uma ditadura se torna muito forte no mundo, pode me afetar. Visão deles. Então ele vai interferir. Não, calma, vamos para além. Como que ele interferiu? Ele chegou e falou assim, eu tenho todos esses ideais. Você não tem? Não. Então, vamos fazer o seguinte, não anda comigo. Não me visite. Não venha na minha casa. Não faça negócios comigo. Melhor, não faça negócios com quem faz negócio comigo. Não, como assim? Você não pode me proibir. Tem razão. Eu posso te proibir de entrar no meu país, porque a chave da minha casa sou eu que tenho. Foi eu que avisei o porteiro para você não entrar. Agora, realmente, eu não tenho como falar para você não fazer negócio com quem frequenta a minha casa. Eu não posso te proibir. Mas eu posso falar, você que frequenta a minha casa, não ande com essa turma, porque senão você vai parar de frequentar a minha casa também. Que é o que está acontecendo, por exemplo, com um banco, com empresa aérea. Quando essa lei, o que essa lei, então, no fim, está fazendo? Ela está falando assim, olha, esses são os nossos princípios. Quem não respeita, a gente não quer perto. E quem não respeita porque não está ligando para quem não respeita, eu também não quero perto. Entende? Né? Em outras palavras, o que a gente tem? Foi pego um caso emblemático, né, na Rússia, sobre corrupção, que era um advogado, só me engano, tributarista, que nada no desempenho de suas funções, Sergei Magnitsky, que no desempenho das suas funções, ali nos anos 2000 e alguma coisa, né, a gente está falando aí de 15 anos aí, né, pós, né, a queda da União Soviética, né, ele achou um aparato muito grande de corrupção. E crente de que as autoridades ali constituídas investigariam e puniriam, fez a denúncia. E uma denúncia muito bem feita. A partir daquele momento, ele passou a ser perseguido pelo Estado. Para aqueles que estavam no poder, corrompendo o próprio Estado e a sociedade, e usaram o poder do Estado para perseguir. Quando fizeram isso, como é que fizeram? Ora, não foram lá e mataram ele. Não é assim que faz quando você quer dar um ar de legalidade. Quando você quer dar um ar de legalidade, você fala, estou te prendendo por tal crime. Mas calma, é só uma prisão preventiva. E ele foi preso.
Calma, está tudo bem. Você está, inclusive, numa cela isolada, fique tranquilo. Não, mas me vem a família. Mas onde está? Onde está meu marido? Onde está meu pai? Ele estava nesse sistema prisional. Calma aí que eu vou entrar no sistema. Acho que ele foi para outro. Depois eu te falo onde ele está. E assim foi feito. Dentre as situações ali contadas, tem um ou dois livros escritos sobre isso, mas creio eu que tem um bom fundo, né, fundo de verdade, já que virou uma lei nos Estados Unidos, no governo Barack Obama, é de 2012 o início dessa lei, né, ela dá origem depois a uma em 2016, 17. Mas essa inicial, o que aconteceu? Resumindo, ele ficou preso, ficou doente dentro da prisão e morreu pela doença. Ninguém suicidou ele, né? Ele não se enforcou, ele não tomou um tiro. Não, e por quê? Porque ele não pôde ser tratado. Porque ninguém olhou a petição dele, que tinha que ser tratado, porque ele teve doença. Né? Ele teve pancreatite, ele teve vários. Ele não comeu a melhor comida, ele não bebeu a melhor água. Né? Ele, inclusive, ficou, né, uma das últimas estadias dele nesse sistema prisional, foi aquela que era utilizada ainda quando existia o comunismo, que era a porta de entrada para os gulags, que seriam aqueles campos de concentração comunista. Então, ele ficou ali, né, seus últimos momentos. Ele ficou, por exemplo, em cela, em que não existia aquecimento. Aí você fala, não tem também no Brasil. É assim, mas é que o Brasil é tropical, né? A Rússia congela, né? E sem, inclusive, isolamento térmico. Ou seja, sabe aquela coisa de desenho que tem aquela gradinha para a rua? Sem vidro. O frio entrando. Né? E eu não matei ele. Morreu de frio, morreu de infecção, morreu de pancreatite, eu não matei. Eu só analisei o laudo do médico que disse que ele podia morrer na prisão, que tinha que ser internado e ter cirurgia. Mas eu tinha muita coisa para fazer. Afinal, eu estou salvando a mãe Rússia. É bem semelhante com algumas histórias aqui. Né? Então, isso aconteceu. Isso aconteceu nos Estados Unidos, num primeiro momento voltado a punir essas autoridades russas, foi criada a lei, Barack Obama. Em 2016, 2017, isso foi ampliado. E veja, Barack Obama não foi lá e escreveu, isso passou pelo Congresso. Como passou depois pelo Congresso, o seguinte, olha, não é só para a Rússia e não é só para a corrupção. Vamos ampliar. É para qualquer autoridade que não siga esses princípios, que não siga os nossos princípios. E eu não vou atrás dela. O que eu estou falando é não venha até mim. E quem está comigo, não ande com essa pessoa. Vamos colocar assim. É por isso exatamente que essa lei Magnitsky, que tem como um dos efeitos, por exemplo, e aí foi o que aconteceu, né? Isso é um fato, está lá, né? Alexandre de Moraes recebeu, né? Vou chamar assim, essa sanção dos Estados Unidos. Né? Mas ele recebe, está lá, se você entrar no site da UFAC, que seria ali o nosso paralelo com o Tesouro Nacional, tem lá os motivos do porquê ele recebeu essa sanção. Sim. Né? E os motivos não é julgar ou não o Bolsonaro. Tem N motivos anteriores ali colocados, que foi apresentado um processo administrativo, que passou por uma comissão, por uma delegação, chegando-se à conclusão de que existiam mais do que elementos, mais do que circunstâncias, mais provas de que aqueles princípios de defesa da liberdade de expressão, dos direitos humanos, até mesmo de liberdade política, por exemplo, foram desrespeitados por uma autoridade. E essa autoridade não só desrespeitou dentro do seu território, mas teve, por desrespeitado dentro do seu território, consequências fora do seu território, em especial os Estados Unidos, né? Que é quem tinha interesse para aplicar essa sanção. E quando ele aplica essa sanção, ele fala, olha, veja, quando ele manda derrubar, né, 1, 2, 3 perfis, sem o devido processo legal, sem a carta rogatória, ou seja, eu, juiz do Brasil, através deste documento, estou pedindo para vocês, autoridades deste país, do Poder Judiciário, dar encaminhamento ao que eu estou fazendo, processe aí esta carta e, né, até que se chegue ao cumprimento do que eu estou pedindo. Ao invés de fazer isso, ele mandou um e-mail direto para a empresa e falou, não faça. Vou te multar no Brasil se você tiver operação no Brasil. E se não tiver, você não funciona mais aqui.
Mas como assim? Tem um monte de. Eu posso entrar em um monte de site de qualquer lugar do mundo pelo Brasil. Mas você eu não quero mais. Porque você não está fazendo o que eu quero através de um pedido por e-mail. Entende? Então, quando ele faz isso, quando ele fala, inclusive, para bloquear contas, né? Ativos financeiros, né? Senão eu também prendo seus representantes aqui no Brasil, que nem podem ter atuado diretamente. Isso aconteceu com o X. Mas e dentre eles, se você tem não só residente, mas cidadão americano, é um momento que os Estados Unidos podem olhar e falar assim, peraí, eu acredito que ele não está respeitando esses princípios básicos. Primeira medida que eu posso fazer, que é um pouco mais rápida, que foi feito quase que uma semana antes. Não o Tesouro, mas o Departamento de Estado, uma espécie de equivalente com relações exteriores, algo nesse sentido, né? Ele vai e fala o seguinte, você não entra mais aqui, gente, por que é esse tipo de pessoa aqui? Entende? O que evoluiu, e isso é citado, né, na lista de sanções da Magnitsky. Aí o que acontece? Evoluindo, e aí especificamente Alexandre de Moraes, entra nessa situação e falando assim, ele não respeitou, ele foi para além disso. Então não é só eu não quero que ele entre aqui, que a Magnitsky também já faria, já poderia fazer, mas já estava feito, poderia fazer. Ela olha e fala assim, se você por um acaso tem propriedades ou patrimônio aqui, estarão bloqueados. Se por um acaso você tem uma empresa em que você é o gestor, né, aquele que domina a empresa, mais de 50%, ou outros requisitos, estará bloqueado, se estiver atuando aqui. Licenças para atuar aqui, eventualmente, que você tem, estará bloqueado. Só que ela faz o inverso. Aí a própria lei fala o seguinte, e vocês, outros, todos que atuam aqui, que gozam da liberdade que aqui tem, do ambiente de negócios que aqui tem, da segurança jurídica que aqui tem, que só foi possível de acordo com esses princípios que eu quero que respeite. Vocês que gozam de tudo isso, evidentemente, não estou afim que você ande com esse tipo de gente, né? Na visão lá deles. Não quero que você atue com eles, não quero que você preste serviço para eles. Essa é a condição de você usufruir de tudo que eu construí. Ser coerente com tudo que foi construído de ambiente para que você possa atuar. E aí entra nas questões e nas consequências. Igual eu falo, ele não pode ter conta em banco. Por quê? Porque se os bancos, de alguma forma, operam ou dependem de prestação de serviços, né, de empresa americana, ou operam nos Estados Unidos, é essa a regra. E realmente ele não vai poder ter conta em banco em bancos que assim atuam. A questão é que muitas operações desses bancos não tem como não ser fiscalizado ou administrado pelos Estados Unidos, já que a economia é dolarizada, já que o sistema bancário, né, financeiro ocidental, o SWIFT, passa por uma gestão americana. Entende o ponto onde a gente chega? Então, qualquer operação de câmbio, e essas operações de câmbio ocorrem em cartões de crédito, por exemplo, passa pelo dólar, porque o câmbio é pelo dólar. Você faz as conversões, mas passa pelo dólar. Se é o dólar e a moeda americana, passa por um serviço de uma fiscalização americana. E quando a gente fala serviço, é qualquer serviço. Entende? Então, realmente, é um sufocamento dessa pessoa. Por quê? O poder que você tem, a liberdade que você tem, para mim, nos Estados Unidos, você não está podendo, você não está sabendo usar. E ok, continue assim, mas não com quem está comigo, né? Essa é a ideia. E aí vem um ponto, foi criticado muito a ideia do livre mercado, né? Claro que isso um pouco pelo tarifaço, não exatamente poder judiciário, mas também foi criticado. Ora, como assim? Eu sou empresa e não posso prestar serviço de acordo com a sua interpretação e blá, blá, blá. E aí o grande ponto é o sopesamento de princípios. Ah, entendi. Você quer usar um princípio, livre mercado e concorrência, para se sobrepor a direitos humanos. Eu acho que é o contrário. Eu acho que os direitos humanos vem primeiro. Aí, uma vez respeitado esse básico, você vai para o livre mercado. Entende? É isso que está acontecendo. Eu ia te perguntar agora, mas assim, vamos deixar para uma próxima oportunidade, porque, por exemplo, o STF já está se movimentando para que a lei não seja aplicada aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Banco do Brasil ontem, no meio da tarde, a ação caiu 6,85% no gráfico, depois o Jonathan coloca o print, uma queda livre, assim, né? Por quê? Já estão falando que, não,
Aqui Magnífico não vale não, aqui vocês vão, se o Alexandre de Moraes quiser ter conta no Banco do Brasil, ele vai ter a conta dele aqui. Aí fica uma situação assim, poxa, e como é que eu faço? Né? É um cidadão versus todo o meu negócio, ou meu negócio versus um cidadão? O que que eu vou fazer? Como é que vai fazer a escolha? Eu acho que isso vai trazer novos capítulos de uma história que eu acho que o desfecho não vai ser muito interessante para o Brasil. Mas, Thiago, como a gente tem mil coisas para falar, tem isso, tem outros ministros do STF também, tem familiares próximos, tem eleições do ano que vem, tem essa questão toda, impeachment e tudo mais, a gente pode gravar numa próxima oportunidade. Mas, assim, só para encerrar da minha parte, queria te agradecer demais, assim, parabenizar pelo seu conhecimento. Quando eu te conheci, a gente fez o convite para a gente montar uma coisa desse tipo, porque você vê que eu acho enriquecedor demais. Você tem uma visão muito interessante, assim, que bate muito com a minha, que é o certo, o justo, né? Não tem que interpretar as coisas de forma diferente, baseado no que eu acho, sabe? Se o céu é azul, não adianta você falar que ele é cor-de-rosa, ele não é, ele é azul, tá ali, ponto, acabou. Eu tenho esse exemplo simples, né? E as pessoas tentam distorcer muito. Mas te agradecer, fica aqui aberto o convite para uma próxima oportunidade, tá? E Jonathan, cara, eu acho que, como eu comentei com o Jonathan da gente começar a gravar, que você ia falar 98% do tempo, e fiquei feliz que foi assim, tá? Porque você. Não, porque assim, cara, eu gosto muito de te ouvir, quis trazer você já há bastante tempo, e enfim, só agradecimentos e parabéns pelo seu conhecimento. E continue sendo esse cara que influencia as pessoas ao seu entorno, que eu sei que você faz isso muito bem, tá? Você defende muito bem dentro das quatro linhas do que tem que ser o certo, né? Enfim, só agradecimento. Jonathan, o que você tem a falar aí? Cara, agradecer bastante também. Eu até comentei com o Rodrigo que eu nunca vi um grupo de WhatsApp de família falando tanto em direito e ministro de STF igual recentemente, cara. Então, assim, não é possível, é um assunto que está muito em alta, até algum dia a gente pode debater mais sobre o balanceamento, né? Tipo, até onde que isso é bom, até onde que isso é ruim, porque às vezes as pessoas emitem aí, opiniões que não condizem com a realidade também, né, e tal. Mas é por isso que a gente quis chamar você aqui, para justamente ter uma opinião aí um pouco mais técnica, de alguém já respeitado pelo mercado, que já entende bastante do assunto. Então, fica aqui o meu agradecimento e também um convite aí para a participação em novos episódios. Eu vou falar o seguinte: vocês é que foram generosos demais com o tempo e com a liberdade de fala, né? Então eu agradeço por isso, evidentemente que eu agradeço o convite, não só esse, né? Mas os futuros. Pode deixar, eu participo. Realmente, se não for uma questão de agenda, acho que deu para perceber que são assuntos que eu também gosto bastante, né, Rodrigo? Sim, Eu vou ficar sim. falando. Então, eu fico à vontade de vir novamente e continuar a bater esse papo, atualizar com outras questões. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui. Obrigado, viu, por tudo. E acho que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Jonathan. Valeu, Thiago.